Olá, nessa aula nós vamos tratar um pouquinho sobre variável. A variável em Java é muito parecida com as outras variáveis em outras linguagens de programação. A variável é uma posição objeto que é localizado na memória e que representa um tipo de dados. Agora, a variável ela tem os seus tipos. Que tipo de variável você pode estar trabalhando no seu tempo de execução? Bom, você tem variável tipo byte, variável tipo inteiro, string, né? Então, para não complicar a sua cabeça e deixar bem simples, a gente vai fazer isso um pouco aqui na prática, tá? Se você observar, eu utilizei barra e aqui o asterístico para escrever um texto mais completo e mais longo. Eu poderia até continuar escrevendo mais para baixo aqui. Sempre que eu abro essa barra e asterístico aqui no meu Eclipse, ó, quando eu der um Enter, ele já gera a barra que fecha. Essa aqui é a que fecha e essa aqui é a que abre. Aqui dentro é onde eu vou escrever o meu texto. Ok? Então eu posso ir escrevendo, escrevendo e escrevendo. Quando o texto é assim, mais longo, a gente usa esse tipo de sinalização para comentário. Quando o texto é uma linha só, duas barras. Ok? Então, digamos que você precise de uma variável do tipo inteiro. A variável do tipo inteiro, ela armazena números inteiros, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, diferente de números decimais, você só pode armazenar números inteiros. Então, por exemplo, eu poderia declarar aqui uma variável inteira, por exemplo, utilizando int tá, eu diria que eu criei uma variável com o número int variable, que é igual, por exemplo, a 1056. O que acontece? A variável inteira ela armazena um número maior, de repente, do que byte, por exemplo. Se você utilizar byte, a byte ela tem um número menor, que é entre menos 128 até 127. Então, são números pequenos quando você trabalha com byte. Digamos que eu fale que eu estou criando uma variável byte, é do tipo byte, tá? Estou determinando essa variável que vai ser armazenada na memória. Então, por exemplo, esse aqui é o nome que eu estou criando. Eu posso criar qualquer nome aqui, ó, tá? Aqui pode ser qualquer nome, pode ser até em português se você quiser aqui, tá bom? Então, digamos que essa vai ser 5. Então, quando você trabalha com números menores, você pode utilizar um espaço menor na memória. Então, você vai utilizar, por exemplo, byte. Eu poderia printar isso aqui para o nosso console? Sim, poderia. A lógica de programação exige que você tenha o quê? Uma sequência correta. Então, se eu imprimir a variável aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui a minha int variable, ó, já começa que ela está sinalando aqui, ó. Por quê? Ela não conhece, o compilador vai passar aqui e não vai saber que isso aqui existe, ó, porque não foi criada, não foi gerada essa variável aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu vou dar um Ctrl X. Vou passar aqui para cima. E vou dar um Ctrl V. Se você vê, ela já desassinalou a variável. Por quê? Porque primeiro eu tenho que criar a variável para depois chamar essa variável. É a sequência
da lógica de programação, tá? Então, criei a variável, determinei um valor para ela e depois eu chamei ela, tá ok? Agora sim, se eu clicar em play, pronto, olha lá. Hello world, my number is... Aí você tem o resultado da variável, que é um valor inteiro, tá ok? Concatenado aqui com a string. E se eu quiser ainda um valor bem maior, um número bem maior na minha memória, armazenado na minha memória. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o tipo de variável long. Certo? Eu vou utilizar o tipo de variável long. E ela vai receber um valor bem maior. Pronto. Então, quando eu quero um número menor, eu posso estar utilizando o tipo byte. Um número razoável e número inteiro, eu posso estar utilizando o tipo int. E long para um número que é bem maior, bem mais longo. Tá, daí você pode estar me perguntando assim, poxa vida, Edson, e como é que eu armazeno números decimais, então? Bom, para números decimais, eu vou utilizar a variável float, do tipo float. Seria um ponto flutuante, tá? Essa variável aqui é a que eu uso, de repente, para armazenar números decimais. Por exemplo. E se você observar, ele assinalou um erro aqui para a gente. Ó, ele já sublinhou, sempre que sublinhar, conforme eu te falei, tem um erro, está faltando alguma coisa. E aqui também, ó, tá vendo? Ó. Toda vez que você trabalhar com float, você vai, pontos flutuantes, você vai utilizar a letra F, ó, tá? Ok? Colocou F, pronto, está resolvido. E se eu precisar aumentar as casas decimais, então? Preciso de uma casa decimal ainda maior. Eu vou utilizar um outro ponto que eu não notei aqui, eu gosto bastante de fazer isso aqui, ó. Sempre ter o primeiro nome maior. A segunda palavra com a letra maior. Float e aqui double variable. Então, aqui eu posso aumentar as casas decimais, por exemplo, para 5. E notando aqui que eu vou aumentar aqui. Pronto. O double você não precisa utilizar o F no final. O float sim, né? Só lembrando disso. Esses ícones que estão aparecendo à sua esquerda aqui é apenas um alerta, tá? De variáveis que ainda is not used, não foram utilizadas. Então, como nós não utilizamos aqui essas variáveis aqui, nós utilizamos só essa daqui que é inteira, pode ver que ela não está marcada. Se eu deletar ela aqui,
aí nenhuma delas estão sendo utilizada. Então ela vai dar essa mensagem. Um alerta, né? Que essas variáveis foram criadas, estão utilizando espaço na memória, e se de repente você não vai utilizar ela mesmo, então por que ela está aqui? Não tem necessidade. Então você vai deletar essas variáveis porque você não está utilizando. Tá ok? Bom, e para as nossas condições verdadeiro ou falso, eu utilizo boolean, 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 boolean variable. Ok. Isso aqui é quando eu trabalho com falso ou verdadeiro, true ou false. Então eu posso simplesmente dar uma condição verdadeira a essa variável booleana, né? Que vai me retornar verdadeiro ou falso. Só tem essas duas opções para esse tipo de variável, tá? Então, por exemplo, se for verdadeiro, acontece alguma coisa. Se for falso, acontece uma outra coisa. Eu posso usar, de repente, uma estrutura de decisão, uma estrutura if, e testar a condição dessa variável booleana. Por exemplo, se ela está retornando verdadeiro ou se ela está retornando falso. Temos também, para cadeias de caracteres, a string. Esse tipo de variável ela só armazena a cadeia de caractere, ou seja, um texto. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, o nome Paulo. Uma única coisa que você vai ter que se preocupar aqui, por exemplo, eu já assinalou string aqui, ó. A string, por exemplo, todas as variáveis você vem trabalhando com a primeira letra minúscula. De repente você se depara com string que é com a letra maiúscula. Por exemplo, uma vez que eu criei a minha string, eu posso simplesmente vir aqui e colocar a string variable, ou seja, eu colocar a minha variável aqui, ó. Se eu rodar essa aplicação, ela vai me retornar o nome Paulo, tá? Que é o conteúdo, que é os dados que estão armazenados nessa variável. Eu vou dar um play aqui para ver. Olha lá, tá vendo? Ela retornou Paulo, tá? Então aí eu não preciso usar as aspas aqui, ó, tá? Porque eu estou trabalhando com a variável que já contém uns dados que são a cadeia de caracteres com aspa, que é o recomendado quando você vai trabalhar com texto aqui dentro dessa área. Então é isso. Com isso você teve uma boa ideia de como trabalhar com os tipos de variáveis, como criar a sua variável, exibir a sua variável, né? Concatenar a sua variável. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Brinque com o que você aprendeu. Apague, faça, imprima na tela, faça cálculos. Você pode brincar bastante agora, tá bom?